várias queixas de você. Por que fez isso comigo? Diante de tantos empregadores nesse programa, qual que é o melhor lugar para ganhar dinheiro? Como que a gente faz para ganhar mais e otimizar o nosso tempo para ganhar mais sem parar de aproveitar o programa? Como que a gente faz para ganhar dinheiro e viver bem no Work and Travel? Eu acho que eu trouxe a solução desse mistério nesse vídeo. Uma coisa que vocês me perguntam muito é quais são os melhores empregadores para ganhar dinheiro. Então eu fiz uma pesquisa, eu fui atrás do código da riqueza do Work and Travel, pedi ajuda para pessoas que eu conheço que fizeram Work and Travel, para os grupos de Work and Travel que eu participo, aliás. Muito obrigada pela ajuda que vocês me deram. E no fim desse vídeo eu vou falar qual foi a curadoria de empregadores que eu fiz. Algumas opções para quem quer ganhar bastante dinheiro. Não são só essas opções, tá? Mas essas são algumas que você pode começar a pesquisar, ver se você gosta e tal, se serve pra você. Tem muitos empregadores que ninguém nem conheceu ainda, né? São muitos lugares pra trabalhar através desse programa. Mas aqui vai ter uma listinha no final desse vídeo, então você vai ter que ficar comigo até o final, meu bem. Pra ver a lista dos empregadores que eu encontrei que são bons lugares pra ganhar dinheiro. Este é mais um vídeo da nossa semana do Work and Travel. Eu espero que vocês estejam gostando, curtindo muito, comentando, interagindo. Eu sei que vocês estão e eu tô adorando. Muito obrigada por isso e por tudo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês gostam desse conteúdo. Manda para um amigo que você acha que pode ter interesse nisso, talvez, para ajudar aqui o canal a crescer. E deixa o seu like se você gostar desse vídeo. E eu acho que você vai gostar, então já pode deixar o seu like já. E antes de eu começar a falar sobre os pontos importantes a se considerar para ganhar dinheiro, eu não quis trazer um vídeo apenas de, nossa, esses são os empregadores para ganhar dinheiro, porque eu acho que tem algumas coisas para considerar. E eu gosto de trazer um conteúdo sempre muito completo para vocês, então o que eu fiz foi trazer alguns pontos que eu quero que vocês analisem quando vocês forem escolher um lugar para trabalhar, para aumentar a probabilidade de vocês encontrarem um lugar onde vocês possam ganhar mais dinheiro. Coisas que talvez vocês não tenham pensado na hora de considerar um second job, uma hora extra, um lugar para trabalhar, que podem ajudar vocês a otimizar os seus ganhos e o seu aproveitamento do seu intercâmbio. Tenha em mente que para ganhar muito, você vai ter que trabalhar muito. Então, a ideia ideal é fazer isso de uma forma otimizada, analisar bem as possibilidades para fazer com que o desgaste nesse trabalhar muito seja o menor possível para o maior ganho possível, entendeu? Você entendeu onde eu quero chegar, né? Eu sei que muitas pessoas têm o ganhar dinheiro como um objetivo do Work and Travel, porque ele é uma ótima oportunidade de você fazer uma grana, né? Vocês vão ver, nossa, tem umas entrevistas pra sair, gente, de uma galera que ganhou tipo 16 mil dólares, 40 mil dólares. Eu tô curiosíssima pra saber essas histórias, então trarei elas como entrevistas pra vocês, mas eu queria que vocês pensassem que o intercâmbio não é só isso, tá? Eu sei que o Work and Travel é interessante por causa desse quesito, mas tem toda a experiência cultural, social, do lugar que também faz parte. Então, inclusive, eu já até pensei que talvez seja interessante fazer 2 Work and Travels se você decidir simplesmente só trabalhar no seu primeiro, porque aí no segundo você pode trabalhar um pouco menos e aproveitar mais o lugar, viajar e tal, se você não sentir que você aproveitou nesse quesito. Eu tenho uma amiga, a Lari, que gravou uma entrevista aqui pro canal, que ela falou que ela trabalhou numa estação de esqui e ela nem aprendeu a esquiar porque ela só trabalhou. Então, ela só aprendeu a curtir mesmo e esquiou mesmo quando a gente trabalhou junto em Mammoth, que foi o segundo Work and Travel dela. Ela também acha que vale a pena se dedicar muito no primeiro Work and Travel, ganhar uma super grana e depois voltar, aproveitar um pouco mais do que se matar pra trabalhar. Porque no primeiro, eu também fiquei a louca das horas extras, a louca do trabalho e tal. E descobri que muitas pessoas fizeram muito mais do que eu. Mas levar isso em consideração, porque eu sei que o dinheiro é legal, mas tem toda uma outra coisa por trás do intercâmbio que a gente tem que aproveitar também, que eu aconselho e recomendo que vocês também aproveitem em algum momento. A primeira forma de você ganhar mais dinheiro quando você está trabalhando é fazendo horas extras. A questão das horas extras é interessante vocês perceberem uma coisa que aconteceu comigo. Nos Estados Unidos, todos os estados têm leis diferentes. Mas todo estado tem as suas leis em relação às horas extras. Existe uma palavra que se chama overtime,
que é a hora extra. Mas assim, tem as extra hours, que são as horas extras em si, e o overtime, ele é o seu salário quando você está nas horas extras. Por quê? Em todos os estados existe uma lei para o overtime. Por exemplo, se você trabalhar mais de 40 horas por semana na Califórnia, tudo que você trabalhar acima dessas 40 horas vai ser em valor de overtime. Então, se a sua hora de trabalho custa $13 por hora, quando você estiver trabalhando em overtime, a sua hora vai valer $19,5 por hora. Então, se você trabalhar 46 horas, em 40 horas você vai ser pago $13 por hora, e 6 horas você vai ser pago $19,5 por hora. Porém, existem alguns lugares que isso não acontece. No meu primeiro emprego, em Massachusetts, no Ski Butternut, essa estação, ela fazia parte de um tipo de empresa que só abre para a temporada. A estação de esqui que eu trabalhava só abria no inverno. Eles só atendiam o público no inverno. O resto do ano eles passavam fazendo manutenção, esperando o próximo inverno chegar. Por conta disso, eles tinham uma lei diferente de empresa de temporada, em que eles não eram obrigados a pagar overtime. Então, toda e qualquer hora que eu fizesse, mesmo que eu trabalhasse 772 horas, todas as minhas horas valiam o mesmo valor. Eu não tinha overtime, eu tinha apenas horas extras, entendeu a diferença? Então eu podia trabalhar um X de horas extras, não importa quantas horas extras fossem, elas teriam o mesmo valor. Já em Mammoth, no último lugar que eu trabalhei, as minhas horas extras tinham overtime, porque Mammoth abre o ano inteiro com atividades diferentes nas diferentes estações. Então no verão eles têm acampamento, no outono eles têm passeio de gôndola pelas árvores coloridas, entendeu? Eles abrem o ano inteiro para o público com serviços diferentes. Por conta disso, todo mundo recebe overtime quando trabalha acima de 40 horas. Uma outra questão das horas extras é que cada empregador vai ter uma disponibilidade e uma política para trabalhar com horas extras. Por exemplo, existe empregador que não vai querer te dar hora extra porque ele não quer te pagar o overtime. Mas tem empregadores que vão ter praticamente infinitas horas extras para você fazer e não vão se importar com seu overtime. No Ski Butternut, onde eu trabalhei, eu só tinha oportunidade de fazer hora extra 2 noites por semana, que era quando o tubing estava aberto de noite. Tirando isso, eu só podia fazer hora extra nas 2 semanas de holiday, que era uma em dezembro, entre o Natal e o Ano Novo, a semana do Natal e o Ano Novo, e a outra em fevereiro, que é a chamada de President's Week. Nessas semanas, eu tinha que trabalhar todos os dias, direto, sem folga, às vezes entre 7 até 11 dias, dependendo de como caíam os feriados. E durante essas semanas, o tubing abria todas as noites, então eu podia fazer hora extra à noite também. Tirando essas 2 semanas, o tubing só abria de sexta e sábado à noite. Então eram os únicos momentos que eu tinha pra fazer hora extra. E tinha outras pessoas que faziam hora extra também. Então às vezes eu nem podia fazer. Então eles tinham essa limitação. Alguns lugares têm esqui noturno. Então todos os dias à noite eles precisam de alguém pra trabalhar. Então eles vão ter mais possibilidade de hora extra. E além disso, lá no Butternut, eles só contratavam cashiers e lift operators. Quem era cashier tinha muito menos oportunidade de hora extra do que quem era lift operator. Que nessas noites de tubing, eles precisavam de um cashier, mas eles precisavam de vários lift operators. Então, se tinha 3 cashiers, não dava para todo mundo trabalhar. Eles iam ter que revezar essas horas extras. E nenhum desses empregos, nem o cashier, nem o lift operator, ganham gorjeta. Então, também tinha essa questão. Já em Mammoth, era diferente, porque os lift operators lá não tinham essa possibilidade de fazer hora extra. Pelo menos eu não vi. Eu não tinha, como cashier e como rentals, eu não vi nenhuma grande oportunidade de fazer hora extra assim dentro da montanha, a não ser eventos, de vez em quando tinha um jantar, alguma coisa lá que você podia se candidatar para fazer hora extra, mas era uma coisa muito de vez em quando, não era frequente, não dava para contar com isso. Só dava para fazer hora extra em Mammoth nas semanas de holiday, que eram as mesmas semanas entre o Natal e o Ano Novo, e na President's Week. Só que lá não tinha essa questão do tubing noturno. Então, na Holiday Week, em vez de eu trabalhar as 13 horas por dia que eu podia trabalhar no Butternut, em Mammoth era o mesmo horário, das 8 da manhã às 4 da tarde, porque não tinha mais hora extra. A diferença era que eu não tinha folga naquelas semanas, então eu trabalhava 2 dias a mais numa semana que normalmente eu trabalhava 5, porque eu tinha 2 dias de folga. O que compensava era que Mammoth pagava overtime, então tudo que eu ganhei acima de 40 horas, eu ganhei 1,5 vezes o meu salário. Então eu ganhei $19,5 por hora em vez de ganhar 13 nessas 20 horas praticamente que eu fiz a mais. Então deu uma compensadinha. Por isso que eu tô dizendo que tem muitas questões para analisar.
Então, se seu empregador tiver um número limitado, um sistema limitado de horas extras em que você não consegue ganhar muito através disso, você vai ter que procurar um second job. Então agora a gente vai falar sobre second job. A primeira opção de second job que eu recomendo pra você trabalhar é no seu empregador. Nossa, Marcelo, mas eu não tô entendendo nada. Você acabou de falar que não dá pra fazer no lugar, agora você quer que eu faça lá também? Eu não tô entendendo esse negócio. Calma, eu vou explicar. Alguns empregadores que são montanhas muito grandes, resorts muito grandes, estabelecimentos muito grandes, às vezes eles têm a oportunidade de você fazer um second job em outro departamento. Então, por exemplo, a Georgia, que fez uma entrevista para o canal, ela era Ski School Attendant de Park City Mountain Resort, um esqui lá em Park City, em Utah. Ela não tinha oportunidade de fazer horas extras como essa função, mas ela conseguiu um emprego como busser num restaurante em outro lugar da mesma montanha. Ou seja, o second job dela era no mesmo empregador. E isso tem muitas vantagens. Por quê? Ela não teve que submeter nem esperar a permissão do sponsor para fazer esse second job, porque ele já era no mesmo empregador. Era mais fácil ela organizar as horas e o cronograma dela com o chefe dela, por ser tudo dentro da mesma empresa. E o mais legal de tudo é que, como as horas eram no mesmo empregador, apesar de ser num departamento diferente, a contagem de horas não se separava, eram todas juntas, então todas as horas extras que ela trabalhou através desse second job valiam como overtime. Ela ganhava 1,5 vezes o salário dela. Muito ligeira, né? Eu já ouvi dizer também pessoas que trabalhavam em hotéis, que tinham uma função na cozinha e uma função na loja de conveniência, ou como housekeeper e como alguma outra coisa, sei lá. Então, é uma opção que vale a pena você tentar quando você chegar no seu empregador. Caso você não tenha essa opção, o que você vai fazer? Você vai procurar um second job na cidade que você mora. Algum hotel, algum restaurante, algum spa, algum supermercado, alguma loja, alguma coisa que tenha alguma vaga, e que também sejam vagas em horários que você pode trabalhar, porque a sua prioridade é o seu primeiro emprego. Você não pode prejudicar o seu primeiro emprego pelo segundo emprego. Porém, se o seu primeiro emprego for muito ruim, eles estiverem te sabotando, estragando a sua vida, você pode trocar de emprego. Tem uma entrevista aqui no canal pra falar sobre isso. A Gabi, que tava lá em Mammoth comigo, tava trabalhando num lugar que quase não ganha dinheiro pra viver lá. Ela trabalhava, sei lá, 2,5 vezes por semana, o housing era super caro, o ambiente de trabalho era ruim, e aí ela conseguiu trocar de emprego, eu ajudei ela a ir trabalhar em Mammoth. E aí o primeiro emprego dela virou second job, porque depois eles ofereceram pra ela fazer um second job lá, depois de causar na vida dela, e ela chamar o sponsor e fazer o maior barraco, merecido, porque os caras estavam causando. E aí ela começou a trabalhar comigo em Mammoth. Trocou o first job dela, que era nesse restaurante, pra montanha de Mammoth Mountain. E se você tiver certo que você quer muito um second job, enquanto você estiver no Brasil ainda, você já pode tentar entrar em contato com empresas e mandar e-mail e perguntar se eles acham que eles vão ter vaga, se você pode conversar com eles quando você chegar lá. Você já pode tentar algum esquema enquanto você ainda tá chegando, se você tiver com muita pressa pra acelerar esse processo. Porque pra encontrar um emprego, você vai ter que pessoalmente andar na rua, perguntar se as pessoas se tem vaga, entrar nas lojas, nos restaurantes, nos cafés, supermercados. Leva uns currículos com vocês, caso eles queiram olhar ou precisem entrar em contato também. Em geral, esses lugares que recebem muitos turistas e muitos J1s, eles já estão acostumados com isso. Então, às vezes, eles até contam com os J1s para suprir a demanda de movimento que eles têm nessa época de temporada. Então, eles já estão acostumados a trabalhar com isso. E uma dica boa é, eu acho que vale a pena o seu second job, se o seu primeiro job não for, pelo menos o seu second job ter gorjetas. Porque as gorjetas acrescentam muito no salário, de verdade. Tem gente que ganha $200 de gorjeta, às vezes num dia, gente, pelo amor de Deus. Então, um café, uma lanchonete, um restaurante, esses tipos de empregos são os que têm mais gorjeta. E dependendo de onde for o seu emprego, tem uma outra opção de second job que é bem interessante também. A Bia, que trabalhou em Miami e fez uma entrevista aqui pro canal também, em vez de ela pegar o second job numa loja, num restaurante, em Miami tem opção, hein? É uma cidade grande. Ela preferiu comprar uma bicicleta e trabalhar de Uber Eats. Então ela entregava comidas ali em Miami. Além dela ganhar um dinheiro, ela malhava, fazia academia ganhando dinheiro. Então ela pedalava, ia pra praia.
Quando ela não tava afim, ela não fazia, porque ela não tinha um chefe, ela não teve que submeter ao sponsor também, porque não era um emprego oficial numa loja, num lugar, num restaurante. Então, também é um esquema muito bom esse, se você estiver num lugar que tem essa oportunidade, porque você vai ser o seu próprio chefe. Então, essa é uma oportunidade muito boa se você estiver num lugar que tem essa possibilidade, porque você pode fazer na hora que você quiser, você não vai ter um horário pra chegar, você vai ter horários flexíveis, você ainda vai conhecer a cidade, vai andar por aí, vai poder parar nos lugares que você quiser. Então a Bia é outra menina muito ligeira. A mulherada arrasa, né? Vocês estão vendo. Nada contra vocês homens, tá bom? Mas eu tenho muito orgulho das minhas mulheres. Outra questão é que alguns empregadores são super isolados e aí você não vai conseguir fazer um second job na cidade. Então, se o seu objetivo for ganhar muito dinheiro, procure relatos e procure saber se esse empregador que você está indo tem boas oportunidades de horas extras ou se até um second job dentro do próprio resort, do próprio lugar. Nesse caso, é melhor você analisar bem antes, porque se você não tiver oportunidade de como ganhar mais lá, é melhor você não ir e procurar um empregador que caiba melhor dentro dos seus objetivos. E sobre ter um second job, é muito importante, por favor, não deixem de fazer isso. Para ter um second job, a não ser que seja esse esquema de ser do mesmo empregador ou de ser Uber Eats, você precisa submeter ao sponsor. Você entra no site do sponsor, aí você coloca lá, quero submeter meu second job, eu mando por e-mail, eles vão pedir uma documentação, aí você tem que ir no restaurante, pedir essa documentação, mandar. Tem muita gente que faz second job sem fazer isso, mas esse ano eu vi uma menina ser mandada embora do intercâmbio, interrompido antes, tipo, deportada real, porque o sponsor descobriu que ela começou o second job antes de ter a permissão deles. Então, assim, é sério. Não sei como eles descobriram, mas eles descobriram. Eu não acho que vale a pena correr esse risco, porque é um processo chatinho, você tem que esperar um pouquinho, pegar uns documentos? Tem, mas é melhor não correr o risco. Por isso, se você quiser um second job, começa logo, vai atrás logo, pra passar mais rápido esse momento de submeter ao sponsor, esperar essa resposta e pegar esses documentos e tal. Outra coisa muito importante é que se você quiser um second job, converse com o seu empregador também, se você for precisar, às vezes, trocar os seus horários, mudar o dia que você trabalha, ajustar alguma coisa com o seu empregador, tá? Dê prioridade ao seu primeiro emprego, porque ele é o seu principal motivo de você estar lá, ele já te contratou, você se comprometeu com eles, então não prejudique o seu primeiro emprego pelo segundo, a não ser que eles estejam te prejudicando, que nem o caso da Gabi, que eu falei pra vocês. Então avise o seu empregador, converse com ele se você precisar arrumar alguma coisa no seu horário, se for preciso, então tudo dá pra conversar. Agora nós vamos aos empregadores que as minhas fontes me deram. Temos algumas opções. No estado de Montana, foi recomendado o Lodge at Whitefish Lake. Também foram sugeridos os estados de Vermont e Colorado. Em Vermont, algumas estações como Stowe Mountain e Mount Snow. Em Park City, que fica no estado de Utah, foi sugerido a montanha Park City Mountain Resort e também o Montage Deer Valley. Na Califórnia, sugeriram duas estações de esqui, que é o Tahoe Donner e a Boreal Mountain. Em Michigan foi sugerida a Boyne Mountain, que é uma estação de esqui, principalmente na função de lift operator e com um inglês bom. No estado de New Hampshire foi sugerido o Loon Mountain. Em Miami, sugeriram o empregador Boucher Brothers e também prestar atenção em qual função você vai trabalhar, porque tem funções dentro desse hotel, dentro dessa rede de hotéis, na verdade, que recebem muito mais gorjetas do que outras, então é mais interessante que você fique nas de gorjetas, e porque Miami é uma cidade enorme com muita opção de second job. E também falaram bem da rede Marriott, é uma rede de hotéis muito famosa que existe em vários lugares. Muitos desses lugares foram sugeridos pela questão de a cidade ter muitos second jobs ou também pela possibilidade de ganhar dinheiro no próprio empregador. De qualquer forma, essas são as sugestões de lugares bons para ganhar dinheiro que eu consegui encontrar para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido essas questões e agora analisar direitinho como escolher um bom lugar para vocês ganharem dinheiro, que pontos analisar, se hora extra é melhor que second job. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like. Um beijo e até amanhã.